Este conteúdo dessa videoaula que irei apresentar a seguir é sobre um descaso por parte do governo de Donald Trump de uma das mais importantes áreas para a saúde e o bem-estar social, que é a área da saúde, onde Donald Trump cortou vários investimentos e campanhas do sistema de saúde dos Estados Unidos. E isso está refletindo severamente nas vidas da população estadunidense ou norte-americano, onde os Estados Unidos estão passando por um surto de diarreia, causando até mortes. Mas o que está causando esse surto de diarreia nos Estados Unidos? É devido a uma contaminação por um protozoário chamado de ciclosporíase, que contamina os alimentos, como por exemplo o alface, e ao ingerir o alimento contaminado, simplesmente a pessoa também fica contaminada e causando infecção intestinal. É o caso que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a população está sofrendo com o surto dessa diarreia, causado pelos alimentos contaminados. E o pior de tudo, o governo dos Estados Unidos cortou várias verbas do sistema de saúde e vigilância sanitária, como também vários funcionários que combatiam doenças na vigilância sanitária foram demitidos pelo governo e outros pediram demissões. O que pode-se dizer é que os cortes reduziram drasticamente a capacidade de detectar, investigar e conter o surto rapidamente. Estados como Michigan perderam 23 especialistas em doenças infecciosas e 123 funcionários de saúde pública nos condados e não conseguiram ajudar federal adicional, como acontecia em outros surtos anteriores. A comunicação entre agências está menos eficiente e mais lenta. A partir de maio de 2026, os casos dispararam de forma sem precedentes. Números oficiais: mais de 4.100 casos confirmados laboratoriamente em 41 estados. Mais de 11.000 casos sob investigação, mais de 200 hospitalizações, cerca de 9% dos casos confirmados e 2 mortes confirmadas. Pessoas com condições de saúde pré-existentes agravadas pela doença. Comparação: no mesmo período de 2025, foram registrados apenas 249 casos, ou seja, o surto atual é mais de 16 vezes maior em casos confirmados. A gente sabe que a importância de investimentos na saúde e na vigilância sanitária é fundamental e indispensável, porque é através delas que conseguimos combater, impedir, controlar e até mesmo eliminar por completo o surto. Exemplo disso foi na gripe espanhola e na peste bubônica, onde não existiam investimentos na saúde pública e cuidados mais rigorosos na vigilância sanitária. Na Europa, com a peste negra ou bubônica, não existia saneamento básico. As ruas eram sujas, cheias de lixos. Esgoto a céu aberto, onde os ratos se proliferavam mais, devido à sujeira que existia na Europa. Outro problema na Europa com a peste bubônica ou negra foi a extinção de gatos, onde os gatos eram jogados na fogueira a mando da Igreja Católica Apostólica Romana, onde a Igreja Católica dizia que os gatos eram
projeto do diabo. Com a diminuição de gatos, que era um grande predador de ratos, já que os ratos eram o principal vetor da peste bubônica ou negra, que era transmitida através da pulga dos ratos aos seres humanos. E daí, com a diminuição dos gatos, os ratos aumentavam e o surto da peste negra também crescia, causando um inferno a céu aberto. A própria instituição religiosa, com seus dogmas, destruiu o controle natural da doença e transformou uma pandemia em um apocalipse. Já com a gripe espanhola no pós-Primeira Guerra Mundial, também foi devastadora, porque o mundo estava um caos e enfraquecido devido à Primeira Guerra Mundial. O único país que estava bem estruturadamente foram os Estados Unidos. Então, com a falta de investimento na saúde dos países e de pesquisas laboratoriais para combater a gripe espanhola, o caso aumentou mais ainda. Aqui no Brasil, ainda não existia nem o SUS e nem o Ministério da Saúde. E isso também contribuiu bastante para que a gripe espanhola se proliferasse ainda mais. Porque sem combate e conscientização do governo com a população, os casos aumentavam ainda mais. Outro fator importante também é que nessas duas épocas não existiam tecnologias e ciência avançada. E isso contribuiu bastante. Por quê? Quando se tem tecnologia e ciência, temos vacinas e medicamentos para combater e controlar as doenças. Então, esses foram alguns dos momentos mais difíceis da história da humanidade. A maioria dos países não tinha Ministério da Saúde, não havia vigilância epidemiológica, não existiam campanhas públicas de conscientização. Ou seja, ninguém sabia como prevenir, como se proteger, nem mesmo o que causava a doença. Naquela época, ainda não sabíamos que era um vírus. A descoberta dos vírus só viria depois. Não existiam vacinas, não existiam antivirais, não havia testes laboratoriais rápidos. Os médicos não tinham ferramentas, só podiam observar e esperar. Quando a ciência ainda não existe e quando o Estado não investe no que existe, a população fica desarmada diante de um inimigo invisível. Em ambos casos, o que faltou foi o mesmo: investimento em saúde, em ciência, em estrutura, em prevenção. E o que acontece quando um governo corta isso? O que acontece quando negligencia a vigilância? O que acontece quando coloca a economia acima da vida? A história já respondeu e responde de forma assustadora. Hoje temos tecnologia, temos vacinas, temos ciência, que não existia na Idade Média nem em 1918, no século XX. Mas a lição continua a mesma. A saúde pública não é algo que se deixa para depois. É a própria defesa da sociedade. E quem corta essa defesa não está economizando, está abrindo a porta para que as tragédias do passado voltem a se repetir. Enfim, este caso nos mostra que a saúde pública não é um gasto, é uma proteção. Quando um governo corta investimentos em vigilância epidemiológica, laboratórios, inspeção de alimentos e equipes treinadas, ele não está economizando dinheiro. Ele está transferindo esse custo para a população em forma de doença, hospitalizações, sofrimento, em casos extremos,
mortes. Não é apenas uma questão de política, é uma questão de quanto uma sociedade valoriza a vida e o bem-estar de seu povo. O que estamos vendo nos Estados Unidos é o maior surto de ciclosporíase da história do país. Mais de 11 mil casos, centenas de hospitalizações e mortes acontecendo justamente no momento em que o governo Donald Trump cortou bilhões de dólares da saúde pública, demitiu milhares de especialistas e desmontou equipes que faziam a vigilância de doenças. Não estou dizendo que Donald Trump criou o parasita, ninguém cria parasita, mas o que especialistas, ex-funcionários do CDC e autoridades estaduais estão dizendo é que, com os recursos de antes, esse surto teria sido detectado mais cedo, rastreado com mais rapidez e contido antes de se espalhar para dezenas de estados. Os cortes não causaram a doença, mas agravaram suas consequências. Atrasam a resposta e colocam mais vidas em risco. A saúde pública funciona como seguro. Você só percebe sua importância quando ela deixa de existir e aí já é tarde demais. Por isso, a importância na hora do voto. Quando você faz uma escolha errada, isso pode custar vidas, inclusive a sua. É o que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos e na Argentina. Por hoje só, e até o próximo vídeo.